E os juízes, na realidade, não eram homens, queridos, que estariam julgando alguma questão, mas estariam sendo usados de uma forma extraordinária para libertar pessoas oprimidas, o povo de Israel que estava em opressão. E foi o que aconteceu aqui, queridos, que o povo de Israel, ele deixou, não é, de servir a Deus e começou a servir a Baal, a outros deuses, e se inclinou para o esquecimento, para deixar Deus de lado e adorar outros deuses na terra em que viviam. Então acontece no versículo 1 em diante que os filhos de Israel disseram que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então aquilo entristeceu Deus, e Deus então entregou o povo de Israel para que os midianitas então viessem a castigá-los. O castigo, ele veio de uma forma muito opressora, e eles, as plantações, a alimentação deles, os midianitas vinham, batiam, não é, como gafanhotos, e devoravam aquilo que eles tinham. E eles então mantinham, queridos, uma certa maneira de viver, e eles mantinham para deixar de servir a Deus e adorar então a Baal e outros deuses da terra. E Deus, olhando para tudo isto, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas nas fortificações. Então eles nas montanhas se escondiam, faziam cavernas, e ali eles se ocultavam. Eles entraram dentro então de cavernas e se escondiam do inimigo, se escondiam daqueles que lhe oprimiam, tão somente por causa da desobediência. E diz-nos o texto: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele, e subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar. Nem a eles, nem aos seus camelos entravam na terra para os destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos seus opressores. Foram oprimidos, foram então levados a um estado de tristeza, de depressão, e ali se enclausuraram dentro de uma tristeza muito grande. Porém, quando eles se entristeceram, quando eles se quebrantaram, eles oraram a Deus. Eles lembraram então de orar. E diz o texto no versículo 7: sucedeu que, clamando os filhos de Israel, o Senhor, por causa dos midianitas, enviou um profeta. Aleluia. E eles então clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, não suportamos mais a opressão, não suportamos mais o ataque destes midianitas, nós não aceitamos mais esses ataques contra as nossas vidas. No dia 31 de dezembro deste ano, nós iniciamos uma campanha, e esta campanha se estendeu até o final de semana passada. Completamos 21 semanas, porque houve falha de umas 2, 3 semanas, mas completamos então, 21 semanas de oração e de jejum, para que Deus mude a história da igreja na Picada Café. Começamos a clamar a Deus, clamar por várias necessidades ali. E Deus começou a responder às orações.
Deus começou a responder para nós aquilo que nós estávamos pedindo para Ele. E muitas coisas começaram a acontecer por causa do clamor. Aleluia! Quando a igreja começa a clamar, ela começa a ver a mão de Deus operar. Porque estas coisas, queridos, só vão mudar se nós orarmos a Deus, se nós clamarmos, nos unirmos em clamor, num só objetivo. Deus vai levantar então um profeta para exercer então a voz de Deus sobre as nossas vidas. Amados e queridos irmãos, talvez você pense, não é, sobre a questão da oração, e você venha a dizer: mas nós estamos orando, pastor, estamos orando para que Deus nos dê também alguma palavra ao nosso coração. Pois é, se vocês estão orando, não é, esta noite eu quero dizer para vocês que há um plano na oração. Quando nós oramos com um plano, quando nós oramos com um objetivo, Deus responde a oração. Então temos que ter objetivos na nossa oração e orarmos e clamarmos. Aqui então, queridos, o povo de Israel começou a clamar e pedir a Deus: Senhor, não suportamos o estado que estamos. Eu pergunto a você: você está com o seu coração sossegado? Está tranquilo com aquilo que você está vivendo, da forma que você está vivendo, a maneira com que você está enxergando os problemas, as situações que você tem enxergado na sua vida, na sua história? Você está acomodado, está parado, está muito tranquilo, veio a este culto, sentou no banco e está então aguardando o alimento, a comida, não é, da palavra que será pregada. Muito lindo, queridos, mas este é um congresso de missões. É um congresso, queridos, em que nós precisamos entender diante de Deus o mistério de Deus para as nossas vidas. Aleluia! E aqui está, queridos, que enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor teu Deus, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Deus falando com eles: eu tirei vocês lá do Egito, eu tirei da casa da servidão, e agora vocês na terra, na promessa, vocês voltarem então a adorar a outros deuses. E quando, queridos, tanto os amalequitas como os midianitas, porque os midianitas na realidade eram descendentes, não é, de Abraão, porém de linhagem de Setura, não é? E eles foi um povo que se apartou do povo de Israel, e eles então provavelmente tinham um ciúmes muito grande de Israel, aqueles que tinham a promessa, por isso que eles afligiam. E os amalequitas também, queridos, eram de uma descendência muito ruim, e também faziam este trabalho, se reuniam para perseguir o povo de Israel. Mas Deus permitiu isto, permitiu para falar com o seu povo. E Ele diz: vos livrei das mãos dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vocês na terra de vocês esqueceram de mim. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, e não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não tendes ouvidos a minha voz. Quantos são os momentos, queridos, que nós questionamos muitas coisas diante de Deus, e parece que os nossos ouvidos estão tapados para não ouvir mais a voz de Deus. Não temos, parece que, mais sensibilidade de ouvir Deus falar com nós, Deus nos orientar e Deus nos dirigir para servir a Ele. Quando a palavra nos diz em 15 de João, irmãos, que as varas estão, não é, ligadas na videira, elas estão ligadas para produzirem muitos frutos, e as varas que estão ligadas são podadas para que gerem mais frutos ainda. Nós olhando para o estado, queridos, de cada um cristão hoje, como é difícil
trazermos alguém para Cristo. Quantas pessoas convidamos hoje para vir neste culto? Quantas pessoas nós falamos a respeito do trabalho da igreja hoje? Quantos nós fomos da sua casa e os buscamos e os advertimos? Vamos à casa de Deus, hoje é dia de culto, Deus vai falar conosco. Amados, os frutos, eles estão relacionados em toda a nossa vida com aquilo que nós entendemos, as nossas preocupações, as nossas críticas, os nossos questionamentos, as nossas reservas, aquilo que nós achamos e criticamos nos outros, estão relacionados com os nossos dons, talentos e também vocação. Aquilo que nós, na realidade, irmãos, achamos, não é, de estar nos preocupando, está relacionado com o nosso dom. Quantas coisas, queridos, o povo de Israel estava em volta, envolvido, olhando para as coisas da terra, olhando para as coisas deste mundo, saiu então da escravidão, agora estava na terra da promessa. Isto quer dizer, queridos, que nós cristãos saímos de um mundo de pecado e agora estamos dentro da igreja, estamos dentro da promessa de Deus. E muitas vezes esquecemos que esta promessa que está sobre a nossa vida tem que ser algo diferente, tem que mover a nossa vida de forma diferente. Glória a Deus. Aqui está, irmão, a expressão de Deus então usando aquele profeta. E ele diz: e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Não temais estes deuses. Quando se fala em deuses, queridos, desta terra, nós entendemos como muitos medos e fobias que existem sobre a terra. Muitos se preocupam em ganhar o seu pão, outros se preocupam de vencer a sua enfermidade, outros se preocupam com o seu futuro, com a sua aposentadoria, outros se preocupam, queridos, com a atividade da sua família, dos seus. Muito bem, graças a Deus por nós nos preocuparmos, temos o nosso lar, temos o nosso trabalho, temos a nossa preocupação cotidiana com a nossa família. Porém, irmãos, isto se torna outros deuses na terra da promessa que Deus nos deu. E aí nós entramos, queridos, em colapso, pensamos, queridos, nos problemas, nas situações e não encontramos a saída, não encontramos a resposta de Deus, não encontramos a direção da parte de Deus. E diz o texto, queridos, no versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. Imagine, teve com ele, usando o seu profeta, e agora o anjo do Senhor veio debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Zerita. Esta região de Ofra, queridos, fica na região de Samaria, ali perto de várias montanhas, perto do vale de Israel, não é? E aquela região de Samaria foi palco de muitas guerras, de muitos ataques. E ali então estava aquele anjo perto de Ofra, e ali embaixo daquele carvalho que pertencia a Joás, a Zerita, e Gideão, seu filho. Havia um homem que estava ali, queridos, bem naquela região, sendo observado pelo anjo de Deus. Deus traçou, queridos, para a vida daquele moço algo muito especial. E ele estava malhando trigo no lagar. E os olhos daquele anjo olhando para ele dentro do lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo, é a eira. Lagar é lugar onde se espremem, uva, azeitonas. E ele estava confundindo aquele momento para não ser descoberto pelos seus opressores. Ele estava escondido dentro do lagar.
E ali os olhos do Senhor vieram para ele, o anjo do Senhor, debaixo do carvalho em Ofra, olhando para Gideão que estava malhando trigo. E ele não percebia que o anjo de Deus estava olhando para ele. E esta noite eu sei, queridos, porque o Espírito Santo já revelou o seu mistério. Os olhos do Senhor estão olhando para você dentro do lagar. Eles estão olhando para você dentro deste momento em que você está vivendo, desta situação que você está vivendo. E ele então, queridos, malhando trigo para salvar os midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o anjo de Deus lhe disse as seguintes palavras, glória a Deus. O anjo apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Naquele momento, queridos, o Senhor elevou a estima daquele homem, daquele moço Gideão. Naquele momento ele enriqueceu o seu coração, varão valoroso. Estava ele elogiando a vida de Gideão, dizendo a ele uma palavra para a sua vida, para o seu coração e também para o seu estado. Quantos momentos, queridos, nós estamos justamente como Gideão, ali, queridos, nos escondendo dentro de um lagar, trabalhando, fazendo determinadas coisas, escondidos, porque o inimigo vai vir nos atacar. E o povo de Israel, ele tinha alguns problemas por estar assim. E ali então se escondia Gideão também, mas estava ali no lagar. E o anjo lhe olhando, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e o que é feito de todas as tuas maravilhas. O que é feito das tuas maravilhas? O Senhor me chamara, sim, mas o que é feito das tuas maravilhas, não é? Da tua justiça sobre estas coisas, na solução destes problemas. Nós estamos oprimidos, tu não está vendo, o Senhor está me olhando, o Senhor não está vendo, nós estamos sendo oprimidos. E ele então, queridos, me chamou a ele, o que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Amados, aqui eu quero, queridos, mencionar o que Deus colocou no meu coração. Há muitos momentos da nossa jornada na igreja do Senhor, trabalhando para Deus. Vem os momentos das guerras, momentos das frustrações, os momentos, queridos, que nós nos sentimos que nem Gideão, nos escondemos, e o povo de Israel estava escondido nas montanhas, estava escondido nas covas, porque o seu opressor vinha contra ele. Agora diz, queridos, que o Senhor manda o seu profeta e agora manda o seu anjo, e chama Gideão para perto dele, lhe encorajando. Esta noite eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém aqui de perto, para lhe encorajar, para lhe tirar deste estado que está, porque o Senhor tem um plano com a tua vida, o Senhor tem um plano com a tua chamada, com a tua vocação, com aquilo que Ele te deu nas tuas mãos. Você quer ficar no lagar ou quer sair do lagar? E diz, queridos, que então Gideão tem todo aquele diálogo com o anjo de Deus, e o anjo de Deus falando com ele, pois é, Gideão, mas tu és um varão valoroso. Certamente os céus conheciam o seu talento, certamente os céus conheciam as suas qualidades, certamente os céus conheciam o seu trabalho e também os seus pensamentos, as reações do seu coração, a dedicação, o esforço, mas também sabia a maneira com que ele estava. Agora, queridos, interessante que neste momento, neste diálogo, então o Senhor olhou
para Ele novamente. O Senhor está olhando para ti novamente. Há um momento de Deus esta noite, que o olhar de Deus está olhando de novo para a sua vida. O Espírito Santo me revela isto, queridos, que Ele vai te dar uma nova chance, Ele vai te dar uma nova oportunidade, Ele vai colocar você em um novo patamar, Ele vai colocar você de novo por causa da sua obra. É Ele que faz isso, irmão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, vai nesta tua força, levanta-te, Gideão. Gideão, eu penso que ele, calçado nos seus pensamentos, mas como vou fazer isto? Como que eu vou poder fazer alguma coisa por Israel? Eu sou apenas um homem só. Você tem pensado que você é um homem só, que você não pode mudar a história. Deus, Ele não precisa de muita gente para mudar a história. Ele só precisa de um homem que esteja na sua presença. Só isso que Ele precisa. Um homem que se posicione na sua presença. Vai falando. Aleluia. Levanta-te, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Deus está falando para ti: vai, levanta-te, vai nesta tua força, porque tu vais realizar a obra de Deus, tu vais fazer as coisas acontecer, tu vais fazer as coisas mudar, tu vais ter graça e força para ir ao encontro dos midianitas, dos inimigos, e você vai destruí-los, e você vai então conquistar a liberdade para o povo de Deus. Mas você pergunta: mas como, pastor? Como é que eu vou fazer isso? Escute. E naquele instante, então, naquele diálogo, livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Deus está falando contigo: você vai realizar a minha obra, você vai tirar vidas das mãos dos midianitas. Deus fala contigo nesta noite: Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Eu te enviei para realizar isso, para fazer isso. Fui eu que te enviei, fui eu que te chamei para fazer isso. E você está lá dentro do lagar, agora com os olhos de Deus olhando para você, olhando para o teu coração, olhando para o teu estado de medo, de depressão, de tristeza, de dúvidas. Como, Senhor? E o Senhor começa a direcionar: vai nesta tua força. Quando Ele fala esta palavra para Gideão, irmão, eu creio que Gideão parou e começou a pensar: mas Senhor, eu já me levantei entre o povo para influenciar o povo, eu já conduzi então a eles para dar força para eles irem à plantação, para eles plantarem, para eles terem vestidas de guerra, para eles terem soluções para os problemas. O que é a tua força, irmão? O que Deus colocou dentro de ti que é força? Quando eu canto, eu sinto a força de Deus. Quando eu prego, eu sinto a força de Deus. Quando eu oro, eu sinto a glória de Deus. Então, usa a tua força. Quando eu faço determinada coisa na obra de Deus, eu sinto força de Deus e alegria. Então, faça isso, irmão. Porque vai na tua força, o Senhor vai te dar vitória. Mas pastor, tem coisas que eu não sei fazer, tem coisas que eu não consigo fazer. Deus não te pediu para tu fazer aquilo que tu não sabe fazer. Faz aquilo que você sabe fazer com força. Aleluia. Investe todo esse inferno. Vai declarando em nome de Jesus a vitória onde você passar. Começa em coração clamado. A história vai mudar, a história vai mudar, a história vai mudar.
não te enviei eu. Quando ele fala esta palavra para Gideão, não fui eu que te enviei. Ele estava dizendo para ele, não fui eu que coloquei isto que está dentro de ti, que se move dentro da tua vida pela minha igreja. Não é isso que se move dentro de ti por causa da minha igreja. Então fui eu que coloquei, eu te chamei para isso. Meu Deus! Mas do outro lado ele olhava para as suas debilidades, para as suas fraquezas. Deus não mandou nós ficar encabunhado, caído, prostrado, escondido dentro de um lagar. Nós temos que fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração com alegria. E nós temos que mudar essa história das coisas, queridos, com a nossa, não é, com a nossa alegria positiva, de acreditar no milagre de Deus, na mudança de Deus, colocar sorriso nos nossos lábios, dizer não para as nossas lutas e colocar então força de Deus na nossa reação, na nossa vida. Esse problema não vai me derrubar, ele vai me fazer mais forte. Essa pedra lançada vai ser só para eu subir mais alto. Glória a Deus! Aleluia! Gideão começou a olhar, queridos, para a voz de Deus falando com ele, e ele lhe disse: ai, Senhor meu. Ele começou a enxergar para dentro de si, como eu sou miserável. Ele começou a sentir a presença de Deus na sua vida. Ele começou a sentir que ele precisava mudar algo dentro dele. Quem sabe eram pensamentos negativos, quem sabe eram coisas atiradas na vida dele, não é? Mencionadas para ele, quem sabe agressões e situações diversas que tinham lhe abaixado, lhe menosprezado, lhe entristecido, lhe feito parar. Mas ele então, queridos, começou a dizer: ai de mim, Senhor. Ele começou a ter um arrependimento dentro de si. E a sua resposta: com que livrarei a Israel, Senhor? Aleluia! Com quem que eu vou livrar? Ele já mudou o assunto. Com quem que eu vou livrar Israel, Senhor? Começou a ter reações naquele instante, naquela conversa com o Senhor. Deus, Ele está falando contigo esta noite. Como, Senhor, eu vou ter vitória? Como eu vou ter momentos de usar essa força? Como é que o Senhor vai me usar nas tuas mãos para que essa força apareça? Aleluia! E ele ainda mencionou: eis que a minha família é mais pobre, Manassés. Ele estava lá menosprezado. Parece que eu sou o menor da casa do meu pai. Como é que o Senhor vai fazer isso nessa figura insignificante que sou? Talvez você pense aqui esta noite, não é? Deus, Ele vai custar a fazer alguma coisa através de mim. Não, querido. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. O Senhor está falando com alguém aqui esta palavra: eu serei contigo, eu serei contigo, eu vou ir junto contigo, eu vou entrar nessa peleja junto contigo. Abre o teu coração de reconhecimento e entendimento e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor entrar comigo nessa peleja, e o Senhor for comigo, eu vou ter condições de vencer essa peleja. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como fossem um só homem. Deus estava dando promessa para Gideão. Deus estava dizendo para ele: você vai ferir os midianitas como você é um grande que vai ferir um homem só. O Senhor está falando contigo esta noite: se teu problema não é nada, Deus vai transformar a tua vida, vai fazer de novo para que você tenha força de caminhar. Aleluia! Não existe missões sem um homem. Não existe missões sem uma mulher. Não existe, queridos, obra de Deus sem que Deus use um homem. Deus quer usar você de novo. Sabe por que Deus trouxe você para colocar aqui, plantar nesta igreja? Foi para isso. E você
trouxe aqui para falar contigo essa noite. Aleluia. Eu vou fazer esta obra contigo. Ele vai entregar umas filhas de calabacanta. Eu vou entrar nessa peleja contigo. E tu ferirás esses midianitas como um só homem. E Gideão estava lá e ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és que fala comigo mesmo, Senhor. Se é o Senhor, então deixa que eu vou. Só me espera aqui que eu vou lá fazer um cabrito, vou fazer lá então, não é uma oferta para trazer diante do Senhor. Ele disse que lá então correu, o Senhor falou com ele, disse: tá bom, vai e traz a tua oferta, cabrito, bolosás, uma efa de farinha, carne, pôs no safate e numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e apresentou, porém o anjo de Deus. E o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos, asmos e põe-nos sobre a penha. Aleluia, glória a Deus. Só faltou ele dizer: ponha sobre a rocha. Só faltou ele dizer: ponha sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a cruz de Cristo, glória, sobre a pedra, aleluia. E ali, queridos, quando ele colocou a sua oferta sobre a pedra, o que você está fazendo da tua oferta, da tua vida? O que você está fazendo do desafio que Deus deu a você? Você tem colocado isso sobre a pedra como oferta ao Senhor? Ou você reclama, questiona e fala um monte de coisa que não deveria de falar? Ou você, em vez de fazer, você atrapalha? Como tem sido a tua oferta para trazer ao Senhor? Gideão trouxe, e o anjo do Senhor disse para ele: coloca sobre a pedra. E diz que naquele momento ele colocou prontamente, sim, Senhor, colocou sobre a pedra. E diz que o anjo então viu Gideão, que era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, então, ele estendeu o cajado que estava na sua mão e tocou a carne, os bolos, e subiu o fogo da penha, subiu o fogo daquela pedra, irmãos, e consumiu o holocausto. Glória a Deus. Esta noite o Espírito de Deus me diz: vai subir o calor do fogo do teu holocausto, das tuas lágrimas e da tua dedicação que tu tens dado e está dando para o Senhor. Pastor, mas parece que o meu altar está meio apagado. Parece que não está subindo mais fogo do meu altar. Fala a Deus. E quando então agora aquele movimento, Gideão ficou sabendo que era Deus que estava ali com ele. E a voz do Senhor disse para ele: fica em paz, fica tranquilo, porque não morrerás. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo dos 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Então o Senhor dá agora uma outra instrução para Gideão: Gideão, eu vou te usar, Gideão. Eu vou abençoar a tua vida, Gideão. Eu vou ser contigo para vencer esta batalha. Só que o seguinte: você vai ter que subir lá em cima da montanha, lá onde tem um altar de Baal. Você tem o altar do teu pai lá, que é dirigido a Baal. Você vai derrubar ele. Tu vai derrubar aquele altar lá, e você vai então erigir um altar para mim, e vai sacrificar então um boi de 7 anos em cima do meu altar. Amado irmão, quando ele fala estas coisas, eu começo a pensar na revelação do Espírito Santo de Deus. Isto significa, irmãos, que algumas coisas têm que mudar na nossa vida. Algumas coisas têm que mudar, queridos, no aspecto dos nossos pensamentos. Alguma coisa tinha de impedimento para Gideão ter vitória. E você fique pensando aqui um pouquinho sobre isto: que altar que está incomodando, que está impedindo
minhas limitações, as minhas dúvidas, as minhas fraquezas, as minhas indignações, os meus questionamentos. Eu sei de tantas coisas da obra de Deus, mas estou paralisado. Por causa de circunstâncias, não faço mais a obra de Deus, não ando mais com Deus, não oro mais direito, não me posiciono mais diante do Senhor. Isso é Baal, isso é altar de Baal. Precisa ser derrubado, queridos, e o Espírito Santo está indo lá no teu altar, onde deve ser derrubado, e Ele vai derrubar esse altar, esse poder, pelo poder do sangue de Jesus. Ele vai entrar lá, aleluia, onde está esse altar de Baal, e o Senhor vai agir, queridos, na sua vida. Glória a Deus. Você quer que esse altar caia por terra? Quer que caia por terra esse altar de Baal que está lá? Você quer oferecer um altar novo para o Senhor? Porque isso, queridos, o Senhor estava falando com Gideão, agindo na sua vida para falar de perto com ele. Eu não posso te usar da maneira com que você está. Tem que ter decisão na tua vida, tem que ter uma tomada de decisão no teu coração, tem que ter uma reação positiva, decidida de você para mim, Gideão. Sobe na montanha, derruba aquilo lá. E ali, queridos, nós enfrentamos tantos momentos que nós temos que derrubar tantas coisas e estamos impedindo de servir a Deus melhor. Nós colocamos tanta desculpa e tanta coisa para incomodar e impedir a obra de Deus. Mas isso são altares de Baal que tem que ser derrubados. Derruba, irmão, esta noite. Derruba, irmão, esta noite. Derruba esta noite. Derruba isso esta noite. Bota no chão isso aí. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, isso vai cair da minha vida, isso vai sair da minha história, isso vai sair da minha caminhada, vai sair da minha frente. Isso está me impedindo de servir a Ti melhor, de andar contigo melhor, de ver a Tua glória de forma melhor. Obrigado, Senhor. E você fica colocando ainda culpa nos outros, fica ainda tirando pedra nos outros e colocando tanta coisa, não é? Mas na realidade você que precisa subir a montanha e tirar aquele altar de Baal que está incomodando. Gideão, queridos, não questionou, irmãos, mas ele não pôde ir de dia, mas foi de noite, porque se ele fizesse aquilo, irmão, haveria um alvoroço no meio, não é, do seu povo, da sua casa. E ele foi de noite, foi lá e derrubou aquele altar, botou tudo no chão, fez então um outro altar para Deus e ali ofereceu no holocausto aquele boi de 7 anos. Obrigado. E diz, queridos, que naquele momento Deus se agradou de Gideão. Deus se agradou de tal forma de Gideão, irmãos. Vejam o texto, que coisa mais linda, irmão. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás o holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai, os homens daquela cidade não o fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, em que estava o altar de Baal derrubado e o bosque que estava de pé nele, não é, que foi cortado. Segundo o boi foi oferecido no altar novo edificado. E uns aos outros disseram: quem é que fez isto? Quem é que derrubou esse altar de Baal? Irmãos, as guerras vêm quando nós derrubamos os altares de Baal. Porque os altares de Baal, que eles estão relacionados na carne humana, no conforto humano, nas circunstâncias, queridos, que as pessoas colocam de dificuldade, não querem vir, queridos, na oração, não querem vir no jejum, não querem se posicionar para evangelizar, não querem ir nas casas, não querem buscar alguém, não querem ir ao encontro das pessoas, ficam aqui estagnadas, paradas, e querem que a igreja se encha, que as almas sejam salvas. Mas nós precisamos colocar o coração dentro disto, nós precisamos
Gideão, na realidade, e aí eles disseram, não se preocupe, deixa que Baal, não é? Foi o altar dele que foi derrubado, deixa que Baal dê um jeito nele. E ali então houve todo aquele assunto, e eles então sossegaram, não é? E até chamaram então Gideão de Jerubbaal, né? Que tinha destruído o altar de Baal. E diz, queridos, no versículo de 33, na última parte, passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Quando ele derrubou aquele altar, o Espírito de Deus tomou ele. Agora nós vamos vencer essa batalha, Gideão. Agora nós vamos entrar na casa do valente, nós vamos cirandar com a vida do valente. E naquele instante, então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina. E quando ele tocou a buzina, irmão, se juntou tanta gente, começou a juntar tanta gente na volta de Gideão, que foi coisa maravilhosa, irmão. E o povo começou a sentir a graça que estava sendo tocada, aquela trombeta que ele estava tocando, aquela buzina. E diz que os abzerritas se juntaram após ele, enviou mensageiros para todo o tribo de Manassés, que também se convocou após ele, e também enviou mensageiros a Zera, Zebulon e Naftali, as tribos de Israel, saiu ao encontro de Gideão, e Deus se há de livrar de Israel por minha mão, como tens dito. E aquele movimento todo, queridos, do povo de Israel. E diz a história, amados, que naquele momento, naquele instante, Deus começou a agir por Gideão. E Gideão pensou consigo, mas Senhor, eu ainda quero fazer uma prova, Senhor. Eu vou colocar um novelo aqui, e eu quero que amanhã cedo tenha água no novelo e a terra toda esteja seca. Dito e feito, no outro dia ele espremeu numa taça o novelo de água e tudo estava seco na volta. Ah, Senhor, não se perturbe comigo, mas agora eu quero o inverso no outro dia. E no outro dia estava inverso, tudo estava molhado e o novelo estava seco. Deus estava dizendo, eu estou contigo, Gideão, eu estou contigo. Você vai começar a dizer e o Senhor cumprir, querido. Você vai começar a pedir e o Senhor vai realizar, diz o Senhor dos Exércitos. Coisas estão acontecendo no mundo espiritual aqui. Haverá mudança. A história de muitos se modificará, diz o Senhor dos Exércitos. E eu agirei no meio da minha casa, porque eu sou o Senhor. O Senhor encheu Gideão do seu espírito. Você vai ser cheio do seu espírito. Receba onde você está a sua graça, o seu espírito, o seu renovo. As águas vão verter na sua vida, vão encher a sua alma, porque há muito povo para ser resgatado. No ali,
isso que eu quero, Gideão. Porque se tiver um monte de gente, o povo vai dizer que foi por causa da força deles. Para mim não serve isso, Gideão. Vai lá para o ribeiro da água e manda o povo beber. Mas antes de você mandar eles beber, diga para os covardes, para aqueles que têm medo da batalha, que voltem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu perguntava para Deus, por que esta noite eu falar sobre este assunto? É porque Ele só trouxe aqueles que são reunidos entre os 300. Eu vou reunir só os 300 aqui esta noite para falar com eles. E os queridos que voltaram, então, queridos, aquele povo todo, 22 mil voltaram embora, covardes e fracos e fracassados e miseráveis. E diz que ficou lá, queridos, então, aquele povo, ainda um povo que ficou, e aí ele mandou tomar água, e aqueles então que puxaram água para a sua boca, olhando para os lados, vigiando, eram 300 homens que foram separados. E ainda Gideão ficou pensando, mas Senhor, e agora eu vou vencer só esses 300. Aleluia, é com esses 300 que você vai vencer. É com estes que estão ao teu lado que você vai vencer. É com estas bênçãos que estão ao teu lado que você vai vencer. É estes que Deus separou para fazer a vitória acontecer na tua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. É estes 300. E aí Gideão, querido, ficou preocupado, mas Senhor, será mesmo? Aí subiram a montanha, desceram no vale do Jezreel, e ele olhou para baixo, mas Senhor, os amalequitas, os midianitas são como areia no mar, tanto que parece uma nuvem de gafanhoto. Como é que eu vou vencer essa gente tudo, Senhor? E Gideão se colocou na presença de Deus inteiramente e começou a confiar no Senhor. Começa a confiar no Senhor, irmão. Começa a deixar de lado todas as tuas, as tuas forças, o teu ego, o teu querer, e começa a colocar: Senhor, peleja por mim, peleja por mim, peleja por mim nesta guerra, peleja por mim. Comece a orar diante de Deus, e o Senhor começa a te usar. Aí o Senhor deu uma cutucadinha no Gideão: Gideão, dá uma descidinha, pega o teu moço Purã e desce ali um pouquinho, ali no meio do arraial dos midianitas. Ah, Senhor, mas e se eles me pegarem lá no meio do arraial? Desce lá, rapaz, não questiona o que eu estou falando. E ele desceu lá no meio do arraial, e quando ele chegou pertinho lá, tinham lá uns soldados lá que estavam contando um sonho. Tive um sonho nessa noite. Eu vi um pãozinho torrado de cevada que se andava sobre o arraial dos midianitas e derrubava as suas cabanas. Eu não sei, mas eu entendo que é a mão e a espada de Gideão que vai destruir os midianitas. É Deus tomando conta da causa. É o Senhor dizendo para Gideão: vai, porque eu vou te usar. Vamos de pé, por favor. Juntou aqueles 300. Vocês vão fazer que nem eu estou fazendo. Vocês peguem um vaso, bote a tocha dentro de fogo dentro do vaso, e vocês peguem a espada e também a trombeta. Aleluia. E vocês vão se dividir em três turmas, diante de todo o povo dos midianitas. E quando eu disser, vocês vão quebrar o vaso. Tem que 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 projetar uma oração. Tem que quebrar o vaso.
aparecer, queridos. O fogo começa a aparecer. Aleluia. O fogo começa a aparecer. E diz que eles tocaram então as trombetas, queridos, naquele instante. E diz que os midianitas, eles se lançavam um com o outro e matavam uns aos outros, porque o Senhor estava pelejando por aquela causa. O Senhor está pelejando pela causa esta noite. Eu quero te convidar, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por ti. Eu quero orar pela tua chamada. Eu quero orar pelo teu coração. Eu quero orar pela tua alma. Eu quero orar por esse estado que você está nesta noite. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor vai te levantar e vai te usar novamente na sua história, na sua caminhada. Ele não te deixou, Ele não vai te desamparar. Ele vai ser contigo, Ele vai renovar os teus dias. Ele vai te dar saúde, vai te dar graça. Você vai atravessar esses momentos. Aleluia. E você vai vencer essa guerra dos midianitas, queridos. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Seja uma glória. Aleluia. Aleluia. Pai querido. Minha vida seja assim. Aleluia. Glória.
o Senhor fala contigo essa noite. Que essa noite vem com o Espírito de Deus. Você vai ver essa batalha ganha. O Senhor me mostra que 2 milagres vão acontecer na sua vida. Um que você já tem compreendido. E o outro é um sonho que você tem. Desenvolve o Espírito Santo.